Eu ia falar que eu caí numa bolha muito boa de trampo, que são as autoras independentes. Perfeito? Vale a pena, galera, porque assim como nós, elas são prejudicadas pela IA, então elas não usam IA. Perfeito. E a Lau, tá? Deixa eu dar o flex aqui, porque ela nunca vai contar isso pra vocês. Ela já fechou a agenda do ano que vem inteira, tá? Então, olha que chique. Caraca. Aham. We don't Tá talk na about demanda. lá. Muito bom. Nice. Galera, deixa eu ver aqui. Meu trabalho atual é muito técnico, repetitivo e pouco criativo. Todo dia é muita ansiedade e pressão. Como faço pra suportar isso até ficar bom o suficiente na arte pra mudar de área? A pessoa trabalha com arte agora? Ou você não sabe? Ela não sabe, Boa né? É. Só diz que o trabalho atual é muito técnico, repetitivo e pouco criativo. Parece que você trabalha com Excel. Eu sinto muito. Eu acho que a pessoa trabalha com outra coisa e quer mudar pra arte. Excel é meu pânico, cara. Se vocês me mandarem fazer uma planilha, eu entro em autocombustão, saca? Tipo, é isso. Olha só. O que me ajudou, o que foi engraçado pra mim, tá? Quando eu tava na publicidade, eu não sei se o Mike tem uma experiência parecida, mas quando eu tava na publicidade... Nunca trabalhei com publicidade, na verdade. Eu trabalhava com publicidade porque, assim, quando eu comecei, o meu objetivo era, eu quero pagar as contas com arte. Se eu estiver mexendo no Photoshop, ganhamos, sabe? E à medida que eu fui envelhecendo, eu fui ficando mais exigente. Então, quando eu descobri que essa coisa de fazer você fazer freela pela internet, ela não é tão velha assim. Quando eu comecei, inclusive, fazer transferência internacional era uma desgraça. Então, hoje em dia, a gente tem jeitos muito mais rápidos. Tem o Wise, tem outros jeitos de você fazer essas transferências. Que na minha época, galera, eu mandei, quando eu comecei a trabalhar com a Blizzard 10 anos atrás, você tinha que ir no cartório, fazer o contrato em inglês, fazer a tradução oficial, mandar contrato pelo correio. E aí 3 semanas pro contrato chega lá pra dizer que tá tudo bem. E aí, sabe? A Blizzard é bem arcaica também. Vou falar a verdade, a Blizzard é uma empresa arcaica, falei aí mesmo, é isso aí. Sal, é isso. Mas enfim. Então, quando a gente começa, esse sistema todo de fazer freela online, ele meio que tá começando, ele meio que tá engateando também. Hoje em dia é bem mais tranquilo, sabe? Então, quando eu tava na publicidade e eu vislumbrei a possibilidade de trabalhar com jogos, eu falei, cara, se eu vou ser freelancer, eu vou ter que começar a fazer dinheiro como freela. Eu não tenho como pedir demissão e me jogar no freela. Então eu trabalhava na publicidade durante o dia, chegava em casa e fazia 3 horas de freela à noite. Quando eu comecei a fazer mais dinheiro com o freela à noite do que eu fazia na publicidade, eu peço demissão e faço a inversão. E aí eu começo a pegar uns trabalhos maiores. Então, esse período que eu fazia 8 horas, que na verdade dava 10 horas, com 1 hora pra chegar, 1 hora pra voltar, porque é trânsito, né? E aí a gente chega em casa, faz mais 3 horas. Esse período de 14 horas por dia, ele foi tenso. Eu, como 40 anos, não tanco isso mais. Não tem como, sabe? Mas era porque eu tinha 20 e poucos, era bem mais tranquilo. Então, o que eu fiz foi esse planejamento. Era muito importante que quando o trabalho da publicidade acabasse, ele acabasse, porque eu ainda tinha que fazer 3 horas de freela naquele dia, sabe? Então, o importante é você aprender a desligar. Acabou, o trabalho tá pago, sabe? E aí você passa a investir nas suas coisas. E faz nessa parte desse investimento de um jeito que fica saudável para você. Se você só tem 1 hora, faz 1 hora, não tem problema. Vai acumular, sabe? Se você fizer um pouquinho por vez, e aí vem a coisa do tipo, no início é muito difícil, mas à medida que eu fui gostando cada vez mais do trabalho de games que eu tava fazendo, ficava cada vez mais, eu ficava empolgada para terminar o trabalho, para chegar em casa e mexer no trabalho que eu queria mexer, sabe? Então é muito encontrar esse ponto de balanço em que a coisa funciona para você. E assim, galera, sempre com uma quantidade de dinheiro guardada para caso de emergência. Lembra que freelancer é desempregado premium, então você precisa ter uma grana guardada para quando tudo der errado, tá? Não esqueçam disso. A gente fez uma live inteira sobre educação financeira, assistam ela. Sim, perfeita resposta. Eu acho que eu não tenho nada a tirar nem pôr, assim, de verdade. Muito bom. Perfeito. Você foi direto pra games, né? Você nunca fez a transição diária. Eu tive que fazer nunca, cara. Nunca. Mas, assim, tem tudo a ver com essa história que eu fui contando durante a live, assim, também. Tipo, minha avó me colocou nessa escola de arte muito cedo. Perfeito. E eu tive contato com o conceptart.org quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos também. Então, tipo, tudo foi acontecendo assim. E aí... eu dei muita sorte, assim, também dessas coisas irem acontecendo desse jeito. E, no meu caso, não é uma coisa de exemplo, assim, que... todo mundo tem que ser exatamente assim. Eu não sei
é muito difícil Sim. isso acontecer nessa sequência. Eu tive muita oportunidade cedo de começar a fazer esses estudos, assim, e de ter contato, saber o inglês, essas paradas também, Sim. né, que ajudaram muito. Eu lembro, eu te conheci, eu comecei a acompanhar seu trabalho na época dessas comunidades, Concept Art, Crimson Daggers. Então eu lembro como é que você sempre foi muito prominente nessas comunidades. Isso deve ter ajudado, sabe? Era massa. Sim. Nice. Da hora. Muito bom. O que mais, Lau? Posso falar uma coisa do que você falou antes, rapidinho? Foi muito legal você falar sobre essa transição mais lenta de um para o outro. Eu recomendo muito isso para essa pessoa mesmo também, que mandou essa pergunta. Tipo, não tentar se jogar de cabeça e, novamente, voltar naquela parte da expectativa, botar toda a expectativa da sua felicidade, que a arte vai ser um trampo totalmente que vai ser criativo, vai ser legal, você vai estar ouvindo jazz de pé e pintando ao mesmo tempo, sabe? Tipo, não é assim exatamente que acontece. Não. Pode ter momentos chatos também, né? E se você descobrir que é chato alguma parte, talvez você fique muito frustrado com a arte em relação a esse outro trampo que você tinha, ou que você tem. Então é legal essa transição mais lenta para você ir até tentando ver como é a arte assim também. Exato. Cara, gente, peraí, segura lá. Quando eu trabalhava na publicidade, tudo tinha que ter máscara de vetor. Sabe, vetor, Bezier? Então tudo, tipo, estou desenhando uma peônia. A peônia tem um monte de pétala, cada pétala tem uma máscara de vetor. E aí você tem que organizar tudo aquilo. Galera, quando eu tava na publicidade, no fundo da publicidade mesmo, eu chegava em casa, sabe a seleção do Photoshop? Quando você tem várias seleções, ela vai andando na tela. Eu sonhava com aquilo. Eu sonhava que eu tava fazendo máscara de vetor a noite inteira. Lá, né? Exato, tipo... Então, pra mim, tipo, depois que eu saí da publicidade, me pergunta quantas vezes eu fiz máscara de vetor. Foi nenhuma. Então, foi muita graduação dessa parte, sabe? Então, tem essa coisa mesmo. Trabalhar com arte era muito mais legal. Eu vou fazer máscara de vetor sempre que eu precisar. Prefiro muito mais do que fazer uma planilha de Excel, sabe? Mas é aquela coisa, você consegue focar e mirar em lugares que você se sente mais confortável. Então, resolve o problema financeiro primeiro e vai ajustando isso depois. Vai construindo o seu tempo. Carreira é um longo processo. Não é o breakthrough, né? Que a gente tá falando aqui a live toda. Nós. Total. Bora, quer mais, Lau? Ai, meu Deus. Não foi nada. Chamaram de ondas sonoras mentalizadas. A telepatia com o chat, sim. Pelo menos não me chamou de IA, né? Tô ganhando hoje. Sula, como conciliar projetos para portfólio para ingressar em um estúdio com o trabalho que te sustentava? Acho que foi meio relativo a essa pergunta também, né? Era o lance de produzir quando chegava em casa. Inclusive, pro pessoal que conhece o lore da Sula aí, essas peças que eu tava produzindo depois do trabalho foram as peças do Zelda. Eu tenho 3 peças dos boss de Ocarina of Time, que essas peças são pirateadas a rodo. Tem caderno, tem estojo, tem camiseta, tem, sabe? São os 3 primeiros bosses de Ocarina of Time. E essas foram as peças que eu produzi pra tentar entrar em estúdio. E curiosamente, apesar delas terem sido extremamente pirateadas, elas nunca me deram nada diretamente. Mas a experiência de ter feito elas me levou a peças que ficaram melhor, saca? Então é muito isso. Mike, deixa eu te fazer essa pergunta de um outro jeito. Olha só. Tá. Eu tenho muito aluno que quando fala tem que fazer peça de portfólio, trava. Ou ele entra em modo 100% portfólio e para de praticar e o trabalho dele fica estagnado, produzindo a mesma coisa que não tá dando resultado. Ou tem o pessoal que é viciado em estudo e não consegue sentar e fazer uma peça finalizada. Outro equilíbrio. Você tem alguma dica para esse momento em especial? Pô, eu acho que uma coisa ela tem que nutrir a outra, né? Tipo assim, você tem que fazer as suas peças de criação ou de portfólio e tal, e perceber nessas peças os tipos de dificuldades e estudos que você tem que fazer, e fazer os estudos para suprir essas necessidades e aplicar isso de novo em uma outra peça. Então, assim, quanto mais você conseguir fazer um ciclo dessas coisas, melhor do que você fazer só uma ou só outra, assim, faz um ciclo. Perfeito. Então, tipo, fez a peça, muita dificuldade em valor, todo mundo que eu mostrei falou que o valor estava ruim, vamos estudar valor, estuda, aplica de novo, vê o que acontece, tenta ir nesse ciclo, que eu acho que é o melhor. Perfeito. E outra coisa é tentar ser bem nas peças de portfólio, tentar ser o máximo útil possível, assim, tipo, não tentar fazer uma coisa só bonita, mas tentar fazer uma coisa muito útil, assim, tanto no sentido de, se você quer ser um concept artist, assim,
tentar não fazer um projeto que seja só um concept que é um desenho bonito, mas fazer uma coisa com o turnaround, com os sketches, com o close-up de alguma parte, detalhamento, assim, também, do concept, coisas úteis numa produção. Pensa, até fala, se você conseguir, com alguém de 3D ou com alguém que seria a próxima pessoa a pegar isso, para ver o que ela acha do seu concept, né? Porque ela vai te falar, ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá errado, isso aqui eu precisaria de uma outra vista desse jeito. Aí você consegue pensar numa coisa mais útil. E até ilustração também. Tentar pensar em uma coisa que ela é... Tipo, dá para colocar algum jogo já, aquilo. Que tem algum login, alguma coisa da hora. Eu acho que também é bem importante, assim, sabe? Tentar pensar nessa utilidade e tentar fazer esse ciclo o mais rápido possível. Eu chamo até de o noinha do estudo, né? Que é você ficar só fazendo estudo de valor, estudo de cor, ou mesmo estudo de mestre, de novo, vira uma zona de conforto. Vira zona de conforto, assim, exato. Você tem que aplicar, você tem que testar esse trem. E aí, quando você testa, você vai ver o que não clicou ainda. E aí você volta e refina, repete, sabe? Então, lembra, não é só produzir portfólio um atrás do outro, porque você não tá subindo de nível. Tem que fazer o grind, sabe? Então, é isso. Tem. E assim, no meu caso, é engraçado. Quando eu falava que eu ia fazer portfólio, eu travava total. Então, eu comecei a me enganar. Eu falava que eu tava testando os estudos, sabe? Tipo, eu estudei valores, vou fazer uma peça para testar valores. Se prestasse, ia pro portfólio. Se não, era outro estudo. Repete, sabe? Então, vê se esse macete funciona para vocês. Não tenha medo de se enganarem, saca? É isso. É meio tipo dar remédio pra criança. Isso aqui é remédio? Não, é doce, pode comer, fica tranquilo, saca? É bem nessa pegada. Tem essa coisa mental, né? Tem essa coisa mental de você não colocar muita pressão em cada peça, ou muita expectativa, ou muita... Exato. Realmente estresse mesmo, em cima de uma peça específica que tem que te gerar uma coisa absurda, como a gente falou do breakthrough, né? Exato. Eu acho que tirar isso é bom, mas tirar demais também você fica desleixado. Então como tudo, um pêndulo ali, ter um equilíbrio entre você tá pensando que é algo importante, que você tem que fazer bem, mas não estressado demais em cima daquilo e fazendo mal por causa disso, entende? Perfeito.